Então, sejam bem-vindos. Eu tenho a missão de falar com vocês um assunto que era uma aula estimulativa, uma apresentação estimulativa. Por isso eu vim de farda, né? Que é para estimulá-los a caminhar pela farda. E aproveitei para mostrar alguma coisa na projeção que traga a importância de conhecimento humano, né? Para que vocês possam também daqui tirar algum aproveitamento na direção do vestibular, que é a nossa primeira barreira aí, né? Que vocês sejam, então, bem-vindos a essa apresentação e que daqui tiram algum proveito. Começando nesse slide, o que chama a atenção aqui são 3 momentos da vida que envolve o ser humano. Há 60 milhões de anos atrás, nós tivemos essa figura aí, né? Um réptil de 60 milhões de anos atrás que comandou esse mundo, né? Que comandou esse planeta. É interessante que ele tinha... O comando do mundo se faz basicamente de 2 formas, né? Basicamente, o comando do reino animal. O comando pela força, o animal mais forte, o animal domina o menos forte, né? Ele acaba sendo o animal que come o mais fraco e sobrevive disso, especialmente se ele for carnívoro, né? Então, a força é um elemento de controle do mundo. E esses animais tinham a força, eram corpulentos e fortes, então mandavam no mundo, né? Segundo, é pelo número. Às vezes você não consegue dominar pela força, porque não tenho corpo nem massa muscular, domino pelo número, né? Aqui em Goiás, por exemplo, tem o porquinho da mata, né? O porquinho de mata, eles são pequenininhos, não consegue dominar pela força. Mas ele luta contra a onça, que é muito maior do que ele, e ele é a presa da onça. A onça é predador e ele é a presa. Então, ele luta pelo número, né? Junta um grupo de porquinhos e enfrenta a onça, e a onça foge deles, por causa do número, né? Então, você ganha pela força individual ou pelo número, né? O número faz diferença. E o ser humano é interessante, que não tem nem força e nem tinha número, quando começamos alguns milhões de anos atrás, né? Quando estava no Homo sapiens, nós tínhamos poucas pessoas vivendo ali, ainda na África, e não tinham corpo para dominar os animais maiores. Um leão, não dá para enfrentar um leão, né? No mano a mano, o leão acaba dominando o ser humano. E o que nos fez diferença fugiu então do tradicional. Ou era corpo, ou era número. E o ser humano surgiu uma coisa diferente, que foi o telencéfalo. Esses animais aqui primitivos, eles têm um corpo grande, mas tinha na cabeça cérebro de ervilha. Tinha uma ervilha de cérebro. Poucas gramas de cérebro. Não mais que 50 gramas, né? Então, pouco cérebro só serve para instinto de sobrevivência, né? Então, ele tem o que a gente chama de prosencéfalo, é a parte primitiva do cérebro. Prosencéfalo. Fica próximo aqui na parte básica do crânio do animal e fica perto da medula espinhal. A medula espinhal é que está todos os reflexos corporais para a luta, né? Para lutar como predador, para dominar a presa, ou para lutar como presa, fugir do predador. É assim que é a sobrevivência. Você está atrás da presa ou está fugindo do predador. Essa é a regra da convivência dos animais mais primitivos, né? Então, o prosencéfalo traz esse controle da medula espinhal, né? E muito funciona de reflexo, né? O reflexo é que faz a medula espinhal funcionar, né? Se eu te espeto a sua perna por trás e você não sabe o que é, você tira a perna. E não é consciente, é um reflexo que vai do estímulo, uma aferência, a medula espinhal na minha coluna, e vem o reflexo imediato que faz com que eu retire a perna, né? Então, é um aspecto sensitivo, em seguida motor, né? Então, o estímulo sensitivo de aferência e o motor de eferência, né? Que faz, portanto, a retirar a perna. Se alguém me queima o braço nas costas com cigarro, eu tiro o braço imediato. Isso é um reflexo. E os animais inferiores trabalham muito com reflexo, né? E ficam o tempo inteiro assim. E é por isso que daí surgiu a história, que está muito aí na mídia hoje, se realmente o ser humano tem que fazer atividade física nas academias, né? A academia hoje é um negócio moda total, né? Todo mundo come Big Mac, pão de queijo, Coca-Cola e vai depois para a academia queimar na academia, não é assim? E aí vem a pergunta, qual animal inferior, tirando o ser humano, que vai para a academia, né? Já viu alguma vaca que levanta de manhã e falou fazer o
o meu halterofilismo hoje, fazer meus 20 minutos de estiramento, né? Então, os animais não fazem atividade física. A única atividade física opcional que faz no reino animal é o ser humano, né? Os animais inferiores fazem atividade física em três momentos. Uma, quando ele é predador e ele corre atrás da presa para sobreviver, né? O leão corre atrás da zebra, por exemplo, né? Segundo, quando ele é a presa e ele está fugindo do predador. E aí o animal correndo do leão, né? E terceiro, para sexo. Então, os animais só exercitam a parte muscular para três coisas. Ou para correr atrás da presa, ou para fugir do predador, ou para namorar. O terceiro elemento é muito melhor, né? Mas é para isso que se gasta energia. E o ser humano criou, então, o quarto elemento, que é essa da academia, que a academia é interessante, é importante. Os animais não praticam isso. Então, a dúvida que não é consenso que a academia realmente seja uma diferença enorme na sobrevida. Mas voltando aqui na evolução animal, o que chama atenção é que aqui faltou neurônio. Esse prosencéfalo faz com que ele sobreviva, mas ele não entende a vida, porque está faltando os elementos superiores do cérebro. Então, o cérebro é a parte mais primitiva, prosencéfalo, que dá os reflexos da sobrevivência. Ele escuta o movimento e foge, né? Ele procura quando está com fome, ele procura a presa, né? Mas ele não planta, ele não cuida dos animais que são as presas, não acumula presa para comer quando estiver com fome. Só deu fome, ele corre atrás da presa, e fica por isso mesmo, né? Então, em épocas de dificuldade, ele passa muita fome, emagrece, né? E morre de fome às vezes. Isso acontece nos animais primitivos. E aconteceu que na evolução, quando passamos desses animais primeiros, viemos, por que eles desapareceram, a gente não sabe ao certo, né? Tem várias teorias. Uma delas que alguns meteoritos aí do sistema solar caíram aqui na Terra, mudou o movimento, a rotação da Terra, alguns meteoritos acertou a cabeça de um deles, né? E eles morreram na pancada do meteorito, ou porque a Terra mudou o seu eixo, mudou o clima, e esse clima foi desfavorável a essa espécie e eles desapareceram por total. Não tem nem rastro deles aqui. Rastro tem, né? Mas não tem nenhum sinal ainda de presença, de resquício desses animais. E faltou neles o quê? Cérebro, né? Então, em seguida, os animais na evolução surgiu o mesencéfalo. Então, prosencéfalo, primeiro, parte primitiva. Mesencéfalo já vem para os primatas, né? Os primatas que estavam nas árvores, na raiz das árvores, ou no galho das árvores. E os primatas passaram a ter um pouco mais de mesencéfalo, que é a parte média do cérebro. E aí tem os núcleos de adaptação, núcleos de entendimento, uma visão melhor, uma audição melhor, um contato com o ambiente um pouco mais reconhecido, muito mais agora praticado no sentido de entender o meio ambiente. Porque a gente imaginava que esses animais não entendiam o meio ambiente, né? Eles só queriam sobreviver, né? Sobreviver no sentido de ter, portanto, alimento e no sentido de ter as suas necessidades fisiológicas executadas e ter reprodução, né? Tinha que haver sexo para reproduzir. E eles praticam sexo para reproduzir. O único animal que, aí desse reino que pratica sexo para lazer é o ser humano, né? Os outros animais praticam sexo para reproduzir. E o ser humano pratica para reproduzir e para lazer. Muito mais para lazer, muito menos para reproduzir. Então, veio o mesencéfalo, que trouxe, então, os primatas mais próximos da gente, né? Que são os macacos aí, que sobrevivem nos galhos das árvores. E lembra que esses animais todos, até chegar ali, eram quadrúpedes, andavam de quatro, né? E o andar de quatro é a limitação de reconhecimento do meio ambiente. Andar de quatro você tem a visão baixa, horizontal, né? E pouco plena, né? Muito pouco plena. Então você tem a visão limitada. Animal quadrúpede enxerga mal, né? Vê mal, entende mal, e tem pouco cérebro para entender o ambiente. E daí, portanto, é a razão uma das razões pelas quais eles desapareceram. Então, esse animal, aqui nós temos de 50 gramas de cérebro, passamos a ter aqui mais ou menos 300 gramas de cérebro. 6 vezes mais, né? É muito. Se tiver numa evolução animal, onde qualquer ato biológico aumenta 6 vezes de qualidade, é um negócio fenomenal. Fenomenal, né? Então, o macaco valia 6 desses répteis aqui, né? Então, é muito. O macaco valia isso. Então, ele passou a entender melhor o mundo. Ficou no galho das árvores, passou a ficar erecto, portanto, ele passou a ter visão mais plena do ambiente, né? Facilita a sobrevida, facilita mobilidade, facilita a questão da alimentação, né? E aí, portanto, ele passou, de alguma forma, a caminhar na direção do domínio.
onde ele não tinha número e também não tinha corpo. Não dá para um macaco lutar com uma onça, com um leão, com um rinoceronte, né? Na condição do mano a mano, esses animais ganhariam do macaco. E a sequência, então, quando surgiram os primeiros das transformações que vieram no sentido do ser humano, que é aqui representado pelo computador, a questão é que esse animal tem 300 gramas de cérebro, e aí cresceu o terceiro elemento do crânio, da parte alta do cérebro, portanto, criando essa calota craniana maior, que é o telencéfalo. Aí a grande marca, prosencéfalo do animal primitivo, sobrevivência, mesencéfalo, entendimento melhor do mundo, e o telencéfalo é que trouxe a abóbada da córtex cerebral, que criou a região branca e cinzenta do cérebro, e essa córtex é que trouxe a inteligência fenomenal que é do ser humano. E quando você compara o cérebro do ser humano, o cérebro do macaco e o cérebro daquele animal, aqui tinha 50 gramas de cérebro, aqui tem 300 gramas, aqui tem 1 quilo de cérebro. O ser humano, todos nós temos 1 quilo de cérebro, né? Deita a sua cabeça no colo do outro e vai ver que pesa. E o que pesa é a calota craniana, para proteger esse cérebro, que alguma coisa é tão especial que há que ser protegido. Tem uma calota óssea para ninguém mexer nesse cérebro. E aí veio o domínio do mundo, porque agora eu estou erecto, vejo o mundo melhor, mais pleno, mais inteiro, e tenho cérebro. Eu posso agora entender que é o alimento dos vegetais e que eu posso não só passar fome quando falta vegetal, eu posso plantar o vegetal, né? Eu posso viver ser carnívoro também. Então eu sou herbívoro e carnívoro, e ao ser carnívoro, eu posso pegar animais e prepará-los para me alimentar. Eu posso criar vacas, posso criar galinhas, né? Isso é inteligência, né? A inteligência que dá isso. E, portanto, trouxe o domínio do mundo. Então o domínio do mundo veio para o ser humano não pelo corpo que nós não temos, e nem pelo número, que o nosso índice de reprodução humana é o pior do reino animal, né? Pra você ter uma ideia, os coelhos têm um índice de gravidez, de reprodução humana, em torno de 80% de gravidez, né? Por ciclo. A vaca trabalha com 70%, 75% por ciclo, e o ser humano trabalha com 20%. Então, nosso índice de reprodução é o pior do reino animal. Reproduzimos mal. Por isso que depois de milhões de anos aqui na superfície terrestre, tendo domínio completo, né? Então, na escala animal, nós somos o topo da escala. E o topo não por massa muscular, que não temos, mas porque nós temos inteligência, temos telencéfalo. Então, também porque não temos reprodução, reproduzimos mal, né? O índice de gravidez da mulher, que reproduz muito as nossas avós ou tataravós, quando reproduziam muito, né, porque não tinha televisão, nem água encanada, nem geladeira, nem coisa alguma, só namorava, essas mulheres tinham 15 filhos, 17 filhos. Muito pouco para uma existência, né? A mulher pode ter 400 ciclos na vida e ela conseguia ter 15 filhos, né, sem contracepção. Hoje as mulheres têm 1 filho, 2 filhos, então o nosso número é pequeno, a nossa reprodução é pequena, a nossa massa muscular é pequena, mas temos muito cérebro, né? A Einstein tinha 1,2 kg de cérebro, 200 gramas a mais, é muito cérebro, muita inteligência, muito domínio, e podemos usar tudo isso para o bem e para o mal, para sermos mais felizes ou menos felizes, né? E é aí que nós precisamos de utilizar esse cérebro no sentido de separar ciência de fé, ciência de religião. Tudo isso é ciência. Quando eu tenho cérebro, eu crio objetivos e faço perguntas e tenho respostas. E tudo aquilo que eu faço pergunta e consigo demonstrar respostas, isso é ciência. Tudo aquilo que é palpável, que é cristalino, que é verdadeiro, é ciência. Eu consigo provar, né? Você tem pessoas tendo gripe suína em Goiás, e agora a gripe suína voltou a recrudescer. Se eu tenho gripe suína, eu posso identificar o bicho que dá a gripe suína, posso entender o seu ciclo vital e posso tratar a gripe suína. E se eu tenho pneumonia, eu posso criar antibióticos que matam o bicho da pneumonia. Tudo isso é demonstrável. Tudo aquilo que é demonstrável, que é documentado, que é testado, chama ciência. É provado, né? Há que provar. Se você não consegue provar, não é ciência, né? Quando eu pergunto que uma coisa é melhor do que a outra, eu tenho que testar essa coisa. E ao testar, eu digo, é melhor ou é pior? E aí não há paixão, e aí não há sentimento. Aí a verdade da consciência, a verdade cristalina. Isso é ciência. Medicina é ciência
completa. Medicina é ciência plena, só vale o que é demonstrável, né? Não adianta eu dizer que o chá, né, mirabolante que vem de Cuba, dos médicos cubanos, que é bom assim assado, se esse chá não é demonstrável, ele não é ciência, né? E tudo aquilo que eu não preciso demonstrar, mas que eu creio, chama-se fé, né? Fé é aquilo que eu acredito, não, e basta acreditar, né? Por exemplo, o amor. O amor não tem como provar, né? Eu digo para alguém, eu te amo, né? Ou eu não te amo. Na época da briga, fala, eu não te amo, né? Aí faz as pazes, eu te amo. Nem a primeira frase, nem a segunda tem como demonstrar. Tem algum instrumento que eu prove que tenha o amor, presente ou ausente? Não tem instrumento. Basta dizer, né? E aí me satisfaz, a fala me satisfaz. Acreditar na religião é fé, né? Eu não tenho como demonstrar Jesus Cristo. Jesus Cristo, por tudo que fez e passou, eu, por exemplo, sou cristão, né? Eu sou cristão e tenho fé, porque a minha família é cristã, fui criado como cristão. E isso me basta, né? Quando eu fui a Jerusalém visitar os passos de Cristo, tudo aquilo que está escrito eu acredito. Mas eu não levei a ciência para lá, porque se eu botar a ciência lá, ia dar um problema, porque Jesus Cristo não tem como demonstrar a sua verdadeira presença, não tem nenhum documento da sua existência, mas tem a minha fé, né? Então, é preciso separar ciência de fé. Medicina é ciência, medicina não é fé, né? O que vocês estão aprendendo aí nos livros, ciência, é tudo que é demonstrado, né? Os cálculos matemáticos são verdadeiros, 2 e 2 tem que dar 4, né? Não pode dar nem 5 nem 3, não é isso? Os testes todos de física, tudo que você visualiza de biologia, são coisas demonstradas, vividas, onde a ciência mostrou como presente. Então, vocês praticam aqui ciência nos seus vários setores e várias áreas. Então, nós temos que separar uma coisa da outra, porque quando se pratica de forma separada, você consegue ser muito mais completo e usar muito mais esse cérebro. E eu estou dizendo tudo isso, separando uma situação da outra, porque quando você tem cérebro, você consegue entender o mundo. E a arte da boa vida, da felicidade, é entender a vida e é entender o mundo. Se você consegue entender, se colocar nessa vida, nesse mundo, você será mais feliz. E sendo mais feliz, nós estaremos mais produtivos, produzindo muito mais para você mesmo, e separando a sua vida pessoal da sua vida coletiva, que é viver em grupos, da sua vida em sociedade, que é a vida mais completa, mais inteira. Esse entendimento é da consciência, né? Mas sem perder condições que precisam da fé. Há momentos que eu preciso da fé, né? Se eu não consigo explicar a minha existência aqui de maneira completa, que me satisfaça pela ciência, então eu recorro à fé. E aí me basta só entender que aquilo que está escrito está valendo, né? O que está escrito na Bíblia me serve, então a fé me serve, né? Nada contra quem não tem fé, nem quem não acredita em Jesus Cristo, nem quem não acredita na Bíblia, mas há momentos da vida que só aquilo explica, né? E eu fico mais feliz no meu bolo de felicidade quando eu tenho ciência como norte, fé como opção, né? E os outros elementos de trabalho. E o que faz diferença no dia a dia é a sua capacidade de trabalho. Quanto mais trabalha, mais se produz. O ser humano tem uma capacidade intelectual a maior já conhecida, né? Em qualquer qualidade intelectual. Você pode produzir muito mais. E é sabido disso. Por exemplo, as pessoas ficam fazendo curso de inglês durante 7, 10, 12 anos, nos cursinhos, né? Uma vez por semana, 2 vezes por semana, fica lá 30, 40 minutos no cursinho de inglês. Termina 10, 12 anos, você manda ele para os Estados Unidos, ele não consegue falar inglês, né? Ou consegue com dificuldade. Aí ele fala, eu não tenho muita fluência, né? Agora você pega um indivíduo e separa esse indivíduo e coloca numa sala onde só tem inglês e aula de inglês o dia inteiro, de 7 da manhã às 10 da noite, durante 30 dias. 30 dias, ele fala inglês, em 30 dias, né? Agora, qual é o problema? É porque o formato do ensino não está correto. Eu preciso massacrar o cérebro. E vocês estão na fase de massacrar esse cérebro. Precisa levantar mais cedo, precisa deitar mais tarde, precisa usar muito esse cérebro que Deus lhe deu. E Ele lhe deu para usar esse telencéfalo, que é maravilhoso, né? Nós temos milhões de neurônios, que a maior parte das vezes não precisam fazer nada, ficam cochilando, né?
ficam cochilando, quando se pode produzir. Você imagina se todo dia você botar o seu cérebro para ferver no sentido de uma produção, né? Na produção, nesse caso, o vestibular. Então, que vocês ponham esse cérebro para ferver. Quanto mais bater nele, quanto mais ele achar que está cansado, mais você tem que bater nele. E ele vai dizer, eu estou cansado, então estudar mais um pouquinho. Eu estou cansado, mais um pouquinho, né? Trabalhar e estudar são sinônimos, vocês estão na fase de estudo, né? Quem passa dessa fase tem a fase da prestação de serviço, que é atender ao outro, e aí então é uma fase de um trabalho um pouco diferente. Mas quem trabalha com ciência, quem trabalha, nesse caso, com medicina, eu estou falando medicina porque eu sou médico, nesse caso eu estou aqui fardado de médico militar, mas, e o colégio é colégio de medicina, então a prestação de serviço do médico ela é muito forte, né? Você termina a profissão, 6 anos de faculdade, e vai fazer residência mais 3 anos, ou 5 anos, ao terminar tudo, quando você se vai dedicar ao trabalho, há que dedicar e muito, porque a população precisa muito de você. Há muita gente precisando de prevenção, há muita gente precisando de cura, né? E medicina é a arte, e a prevenção e a arte de curar, né? A medicina é a arte de prevenir e curar. Então é preciso que se trabalhe nesses duas vertentes. Então prestar serviço ao outro, prestar serviço na produção faz diferença. Quem trabalha muito, produz muito, tem um resultado maior. Quem trabalha pouco, produz menos, tem resultado menor. E aí é preciso separar, portanto, a capacidade intelectual que está nesse cérebro, né? Tem gente que tem 1,2 kg de cérebro. Tem gente que tem 900 gramas. Tem gente que tem 1 quilo. A média é em torno de 1 quilo, né? Se eu tenho 1 quilo e uso como se fosse 50 gramas, né, eu vou ter um produto muito ruim e vou perder aquilo que me deram. E eu posso pegar os meus 1 quilo, os meus 900 gramas, e fazer dele 1,5 kg, né? E aí vem a transpiração, aquele velho ditado, né? Para ter resultado eu preciso de inspiração e transpiração. A inspiração vem do neurônio, a capacidade que ele tem de produzir, né? Você pode fazer como ele é, e ele produz X, mas se eu transpirar, me dedicar mais àquilo, eu faço dele 1,2 kg, né? E é por isso que a gente vê por aí, na sala de aula, eu dou aula na Federal, na Faculdade de Medicina da Federal de Goiás, e lá eu estou cansado de ver situações assim, indivíduos que têm cérebro altamente qualificado, mas que não usa. E o outro com cérebro um pouquinho menos qualificado, que passa dele, né? Porque transpira mais, porque dedica mais, porque estuda mais. E quando vai para a vida comum, igual, né? Sai da faculdade de medicina, por exemplo, o melhor aluno que tirou nota 10, faculdade inteira, quando vai para o mercado de trabalho, atender consultas, atender o povo, tem uma produção menor, né? Como é que pode o outro, que tinha uma capacidade um pouco menor, chega no mercado, vai ser melhor do que o outro, vai ter mais cliente, vai ganhar mais dinheiro, vai ser mais reconhecido, né? Então, a qualidade intelectual não é igual a sucesso. A qualidade intelectual é o princípio para chegar lá. E o princípio para chegar lá eu preciso de transpirar. Eu preciso de inspirar no cérebro e preciso dedicar isso, preciso transpirar. Ao transpirar eu consigo sucesso. Então o sucesso surge daí que no passado, na década de 70, se calculava a capacidade intelectual do indivíduo pelo QI. Quociente intelectual, havia uma prova que os alunos faziam, eu cheguei a fazer essa prova, né? Para você qualificar e definir de maneira quantitativa o seu QI, né? E o QI na época era calculado em torno de 100 unidades qualquer lá, né? Então a média era 100, mais ou menos 20. Todo mundo tivesse um QI acima de 120, então, na curva de normalidade, o normal era de 80 a 120, média 100. Todo mundo que tinha acima de 120 era considerado muito inteligente, eram os gênios, né? E quem tinha menos de 80, pouco inteligente, oligofrênicos, né? Que o pessoal chama de burro, né? Não é tão assim, mas seria naquela consideração. E daí se entendeu que boa parte dos indivíduos com QI de 140, quando iam para o mercado depois da vida comum, numa relação familiar, numa relação de grupo, numa relação comercial, ele ficava pior do que o de 80. De 80 ganhava dele, tinha uma família melhor, tinha uma vida sexual melhor, tinha uma vida trabalhista melhor, ganhava mais dinheiro que ele, tinha mais sucesso que ele. Alguma coisa estava errada, ele tinha
o outro era melhor em 40 pontos e perdia no final do jogo. Então acontecia, e aí começaram a chamar uma coisa que chamavam de QE, né? 10 anos depois desse princípio, criaram o QE, que era o quociente emocional. Então, emocional é a relação do indivíduo com o ambiente, a relação do indivíduo com as outras pessoas, e é por isso que nós temos que usar a nossa inteligência, usar a nossa transpiração, usar a nossa relação humana, usar a nossa relação de grupo, e você, indivíduo, não pode ser maior que um grupo, o grupo tem que ser maior que o indivíduo. E o grupo não só pode ser maior do que a sociedade é muito inteira, ela é maior do que o grupo. Há que manter as proporções. E assim, se eu entendo a vida assim, eu me coloco dentro dessa perspectiva, consigo entender a minha capacidade de produção, posso transpirar mais e fazer essa transpiração, aumentar a minha capacidade de estudo, de produção, né? E nunca achar que o cansaço é maior do que o meu desejo. O meu objetivo é chegar lá. E para chegar lá eu vou ter que passar barreiras. E ao passar barreiras eu preciso de andar um pouco mais rápido, eu preciso de cansar um pouco mais. E cansaço não gera estresse, né? Estudar muito não gera estresse. Quando eu estava na fase como vocês, eu estudava no objetivo, vim de Porangatu, pequeno, objetivo. E quando eu ficava estudando o dia inteiro, de noite, até de noite, de madrugada, os meus primos que eram comigo diziam, olha, você vai ficar estressado, naquela época está surgindo o estresse, né? Vai ficar estressado, ninguém sabia o que era estresse. Olha, dizia para os meus pais, ele vai ficar muito estressado, eu tinha 13 anos. Vai ficar estressado esse menino aos 13 anos, ele vai ter depressão. Depois ele não passa no vestibular, vai suicidar porque não passou no vestibular, né? Essa era a conversa na minha casa em Porangatu. Minha mãe veio um dia chorando, falou para eu parar de estudar, porque ia dar problema, né? Agora você imagina, parar de estudar para não dar problema. É o contrário. Eu tenho que estudar para não criar problema, né? E aí, essa história andou muito. E hoje é muito claro o conceito de estresse. Anota aí porque vai cair no vestibular, né? Estresse é o atropelamento do pensamento, né? É o atropelamento do pensamento. Esse é o conceito melhor de estresse. Mas o que é atropelamento do pensamento? Você pode estar sentado aqui agora, me vendo falar, e pode nem estar me ouvindo. Sua cabeça pode estar lá na sua casa, pensando no videogame, pode estar pensando na próxima aula, que vai ter daqui a pouco, ou no lanche, quem é faminto e é gordinho já está com fome, né? Está pensando na hora do almoço. Então, você está aqui, mas o seu cérebro está viajando. E quando você começa a viajar o seu pensamento, ele vai acumulando coisas. E você pensa, então, no seu pai, na sua mãe, no filho, na próxima aula, né? De amanhã. E essas comunhões de coisas ao mesmo tempo atropelam o pensamento, gera estresse. Então, o estresse acontece, às vezes, na dona de casa, sentada na sala dela, sem fazer nada, estressada, né? E as pessoas misturavam estresse com capacidade de trabalho. Quem trabalha muito fica estressado. Não. Quem estuda muito fica estressado. Não. Então, como é que eu faço para fugir do estresse? Porque o estresse gera doença, né? Eu posso ficar sentado o dia inteirinho achando que o PT vai dominar o mundo, que vai acabar com esse Brasil, já destruíram a Petrobras, e vão agora me tomar as coisas. E fico dentro de casa sofrendo e passo a ter um excesso de adrenalina que compromete, que vem da suprarrenal, né? Compromete a minha atividade cardíaca, eu posso infartar, né? Porque eu como pão de queijo, bolacha, pamonha e pizza e fico estressado. Aí infarta, pão de queijo entope a minha coronária. E o meu estresse contrai a coronária, obstrui, não tem sangue para o miocárdio, é um infarto e eu morro, né? E aí o estresse passou a ter uma importância muito grande. E como é que faz sobre o estresse? Primeiro entender isso, que estresse nada a ver com atividade sua, outra. Estresse é atropelamento de pensamento. Então entender como assim. E é preciso cuidar dele. E como é que eu cuido? Policiando. Me policiando. Se eu estou aqui agora conversando com vocês, eu esqueci todas as minhas atividades que estavam nesse momento. Só vou lembrar quando eu sair dessa sala, né? Esqueci tudo. E quando eu estava antes de vir para cá, eu estava na faculdade da Polícia Militar, que nós criamos. Eu sou coronel da Polícia Militar e criei uma faculdade da Polícia Militar. Estava até agora numa reunião lá, né? Levantei hoje às 4 da manhã, fui operar. Fiz 3 cirurgias, terminei a cirurgia uma por uma. Enquanto eu operava, eu pensava em vocês? Não pensava em vocês, né? Tem uma cirurgia, outra cirurgia, outra cirurgia. Terminei a cirurgia, vim para o consultório. Atendi uma paciente por vez, só lembrava dela naquele momento.
Terminado uma por uma, reunião na faculdade da prisional, lá na Fundação Tiradentes, perto da rodoviária. Fui para lá, reunião, decidi umas coisas com Brasília. Peguei o carro, voltei, cheguei aqui 10 horas. E o Xingu achou que eu fosse atrasar. E eu não atrasei, né? Cheguei 5 minutos do horário, né? Então, eu só lembro da minha próxima atividade depois das 10h45 vai terminar essa aula. Depois de terminar essa aula, eu vou pensar na minha próxima atividade. Então, isso se chama estruturar o seu pensamento, né? E é policiar. Se eu estou aqui agora e me vem a história que o meu filho está com problema, não sei das quantas, aí essa aula vai ficar muito ruim, porque eu não vou estar pensando em vocês. Então, agora eu estou com a minha vida, o meu cérebro, meu telencéfalo, pensando em vocês, para trazer um recado para que seja produtivo para vocês, né? Terminado aqui, eu vou esquecer de vocês. Eu vou lá para a minha clínica atender as pessoas, até de noite, né? E assim é setorizar o pensamento. Conclusão, o que é estresse? Atropelamento do pensamento. E como é que resolve isso, né? Você tem que setorizar o pensamento. Cada momento, cada momento. Se eu estudo matemática de 8 às 10, matemática de 8 às 10. Mato os testes de 10 às 10h30. Se eu estudo, no domingo à tarde eu vou estudar 4 matérias. Se eu vou estudar agora de 10h30 a meio-dia e meia, eu vou estudar com a porta fechada, ninguém vai bater na minha porta. Vou estudar física, só física, esqueça a matemática. Porque se eu começar a estudar física e mexer com biologia, vai dar um nó, né? E aí você fica menos produtivo. E o cérebro, no seu inconsciente, trabalha assim. Ele trabalha sempre contrário ao seu desejo, né? Você deseja setorizar, ele fica trazendo informações, te atrapalhando o raciocínio, te atrapalhando a evolução. Então é preciso que a gente entenda a vida assim, que entenda o cérebro assim, para que possamos caminhar e produzir. Vale a pena viver aqui na Terra com felicidade, né? A felicidade é a marca maior. E você vai ser feliz se entender a vida dessa forma. Por que desligamos? Tá aí. Você vai entender a vida nesse formato se for ver a felicidade. E hoje, imagina que o animal que avançou na sobrevivência em quantidade de dias e em qualidade de dias, só o ser humano. E sabe por que aumentou? Porque o ser humano passou a entender as doenças, passou a entender prevenção, passou a ter saneamento básico, água encanada, que foge das doenças, passou a identificar com ciência as doenças no seu sentido inteiro e tratar melhor delas. E hoje, a sobrevida do ser humano, na época da Grécia Antiga, né, os homens não passavam de 19, 20 anos, que iam para as guerras e morriam, né? 20, 25 anos era a sobrevivência de um homem, e as mulheres não passavam de 35 anos, né? Homens viviam 25, 20, 25, as mulheres viviam 35 anos, né? Na maior parte das vezes sem os seus maridos, porque em Esparta eles eram treinados para a guerra, né? Eu tive Esparta ano passado, né? Era só guerra, viviam da guerra, né? Uma dó, porque se eu usar o cérebro para a guerra, muito ruim. Tem que usar o cérebro para a felicidade, né? Para cuidar do outro, para melhorar a vida do outro e também a sua vida, né? Então, nesse caminhar do entendimento e da felicidade, você vai trazer uma condição onde o cérebro serve para você avançar, né? E o cérebro vai fazer esse movimento de entendimento do todo e fazer, portanto, com que você possa entender o mundo e viver feliz, num bolo de felicidade que tem várias fatias. Uma delas é a sua profissão, outra delas, nesse caso, o estudo, outra delas é a sua religião, outra delas é a sua sexualidade. Cada bolo, cada fatia do seu bolo, quanto mais inteiro, mais completo será o seu bolo. E o seu bolo fatiado será mais feliz se todas as fatias forem bem inteiras, bem completas, né? Amanhã, sábado, viu, Xingu? Amanhã, no sábado, nós temos uma jornada de reprodução humana, lá no CREMEGO, no CRM. Eu nem falei com a Tatiane. Mas podemos levar 30, 40 alunos aqui para lá amanhã, com certificados, né? Quem estiver interessado, uma jornada goiana de reprodução humana no Conselho Regional de Medicina, sem custo para o colégio, né? Sem custo para ninguém. Podemos ir até lá, vale a pena. Nós teremos 2 especialistas de São Paulo que vão chegar hoje em reprodução humana, porque a reprodução humana é a parte da ciência que mais avançou no terceiro milênio, um avanço extraordinário, né? Que permitiu a vida humana em laboratório. O laboratório, portanto, onde é possível manipular os gametas masculinos e femininos, seus ovos, seus espermatozoides,
entender as suas fases meióticas da multiplicação celular, as suas fases mitóticas da multiplicação celular. Lembrando que a meiose tem duas fases, né? Meiose 1, meiose 2. Meiose 1 é redutora, pega uma célula diploide de 46 cromossomas, transforma na célula haploide de 23, e a meiose 2 é multiplicadora, né? Então, de maneira geral, uma espermatogônia, que é a célula diploide, 2 Ns, né? Portanto, 46 cromossomas, gera 4 espermatozoides, 23 cromossomas, e um óvulo, uma ovogônia, que é diploide, 46 cromossomas, gera um óvulo só. Você vê que até aí as mulheres levam prejuízo, né? O mundo todo é depreciativo sobre a mulher, tudo é em cima da mulher, né? Quem menstrua é a mulher, quem tem cólica é a mulher, quem tem tensão menstrual é a mulher, quem tem comportamento cíclico é a mulher. Tem dia que ela está animada, tem dia que ela está triste, né? Quem faz todo esse processo vertical é a mulher. O homem é horizontal, né? O homem é igual todo dia, mesma coisa, né? Mesmo tênis, sujo, mal arrumado, a mesma camiseta, né? Gosta de futebol todo dia, né? Gosta de dormir no mesmo horário todo dia, quer tomar cerveja com churrasco todo domingo, né? O homem é tudo igual, horizontal, né? Que a gente chama, né? Porque os hormônios são horizontais. E aí na reprodução humana isso é bem conhecido. Há uma diferença enorme entre macho e fêmea, né? Em todos os sentidos. Mas as mulheres pagam uma conta grande, há várias contas, né? E a conta pior que tem é a conta social, né? Mas a conta biológica é muito em cima da mulher, né? E aí, de novo, você veja que uma espermatogônia geram 4 espermatozoides. E uma ovogônia gera um óvulo. Sacanearam a mulher aí, né? Quando vai para a vida hormonial, o homem começa a ter hormônio aí 12 a 14 anos, hormônios masculinos que o tornam mais másculo, que o ativam para a vida sexual, para a reprodução, e ele produz espermatozoides a vida inteira, até a morte, né? Homem de 80 anos, né? Eu fiz agora o bebê de proveta num homem de 83 anos. O namorado dele tinha 35, 40, já nasceu o neném, né? Porque tinha espermatozoides. E as mulheres acabam os seus óvulos depois dos 40, encerram aos 50. Então, há uma diferença de 40 anos, né? Outro detalhe, os hormônios do homem ficam vivos até os 70, né? O homem de 70 está aí, assoviando para as meninas que passam de 20, né? E as mulheres param os seus hormônios aos 45, 50, menopausa, né? Onde fica tudo ruim, né? A vida perde o brilho, a vida perde a cor quando falta hormônio, né? E elas sofrem por isso. Aí, de novo, sacanearam com as mulheres, né? A diferença de 20 a 30 anos entre qualidade do homem e qualidade da mulher, né? Então, nesse aspecto da reprodução humana, é preciso entender a mulher e o homem nessa condição reprodutiva e hormonial. E aí nós teremos um entendimento onde, ao fazer uma família, o filho faz parte dessa concepção, né? E ao concebê-lo, eventualmente há dificuldade. Então, discutir reprodução humana é interessante. Eu vou falar uma coisa importante, que eu penso que nós temos que cuidar como cidadãos. O que mais faz diferença na sobrevivência em quantidade de dias e qualidade de dias são duas vertentes. Uma é a educação alimentar. A outra é a educação sexual. O que mais mata as pessoas no mundo hoje é a má alimentação. E o segundo, as doenças infecciosas, que boa parte vem do sexo. Sexo é uma das melhores coisas do mundo. Eu não conheço nada melhor. Mas precisa fazer com segurança. E a segurança caminha em duas vertentes. Uma, você tem que ter sexo para te dar prazer, porque nós somos os únicos animais que usam sexo para prazer. E o prazer não pode gerar dor. Dor da infecção, dor da hepatite, dor da AIDS, que vai me tirar a vida. Então, o prazer pela vida, os animais inferiores já fazem isso, né? Quando você tem aquelas abelhas, as abelhas especialmente, que tem na rainha, né, de regra geral, o macho, quando vai fecundar a fêmea, no final da fecundação, de muito prazer, a fêmea engole o macho. Ora, você trocou a vida por um prazer. O bom é ter muita vida
com muito prazer, né? Conclusão, a gente precisa cuidar da alimentação, educação alimentar e educação sexual. São duas coisas que o governo federal não se preocupa com esse país. Tinha que estar na educação fundamental, de maneira muito forte, né? De maneira muito forte. Mas dá tempo ainda de mudarmos aqui no Colégio de Medicina. E se você muda para você mesmo, você muda para a sua família. Quem manda numa casa são os filhos, né? Então é preciso, na alimentação, fugir do trio parada dura. Gordura, sal e massa. Gordura, sal e massa. A gordura dá entópia coronária e entópia carótida. E deixa o indivíduo barrigudo, né? Alguém gosta de ser barrigudo? Ninguém gosta de ser barrigudo, né? Então fica as mulheres barrigudas? Ninguém gosta. Conclusão, ninguém é porque quer, mas é o desejo e o vício da alimentação. E o goiano, a alimentação goiana é das piores do mundo, porque nós derivamos a nossa cozinha de Minas Gerais, que é a primeira pior, a nossa é a segunda pior, né? De lá nós trouxemos o pão de queijo, o doce de leite, a pamonha, né? E da Itália trouxemos a lasanha. Então, tudo que tem gordura, massa e sal gera prejuízo vascular, gera infarto, derrame, diabetes. E aí você vai ter uma qualidade de vida pior e uma quantidade de vida menor. As pessoas que comem esses três morrem, em média, em Goiás, entre 50 e 60 anos. E hoje a expectativa de vida, um trabalho americano da Califórnia, mostrando o quê? A expectativa de vida humana hoje, para quem come direito, baseado só na alimentação, é de 100 anos. Com mais 20, se ele fizer isso de maneira muito eficiente. Você pode viver bem 120 anos. Olha que maravilha! Os gregos viviam 25 anos, né? Os espartanos. Nós vivemos 100 anos a mais. Então isso é quantidade de vida. E com qualidade, porque eu não vou ter diabetes. Diabetes tira qualidade. Eu não vou ter pressão alta, que vem do sal, né? Então, pão de queijo, bolacha, pamonha, pizza, sorvete, refrigerante, chocolate, churrasco, barra de cereal, requeijão, maionese, que são o lanche da tarde dos goianos, né? Geram doenças, e geram mesmo. Então, há que trabalhar no sentido contrário. E aí precisa de muita força de vontade e muita transpiração, porque você tem que falar para você mesmo e falar para o outro, né? Quando ganhar um pão de queijo, devolve, né? Eu sei que o Xingu vende pão de queijo ali na lanchonete, né? Vende não? Então, beleza. Então, isso é educação alimentar. Podemos outro dia falar só sobre isso aqui, sobre educação alimentar, né? Para mudar a sua vida, a vida do seu grupo familiar, dos seus amigos, e vivemos 100 anos, né? Segundo, educação sexual. É um outro tema de outra aula, podemos falar sobre isso. A educação sexual é importantíssima, primeiro, para fugir dos bichos que vêm daí, AIDS, HPV, que dá câncer, né? Você pega um bicho na relação sexual, vai te dar um câncer. Você pega aos 14 anos de idade, 15 anos, vai ter o câncer aos 40. Né? Vão ter que arrancar o seu útero, arrancar a bexiga, quimioterapia, radioterapia e morrer aos 50. Que graça teve isso. Que prazer doido foi esse que me fez morrer. Né? Há que ter o prazer e há que viver. Né? Então, é preciso fugir dos bichos. E segunda coisa importante, maternidade segura. O filho tem que vir quando você achar que está na hora. Você tem que ter o desejo. O seu amor pelo filho tem que estar aflorado. Pode ser aos 20 anos, 25, 30, quando você desejar. A mulher, e que o seu parceiro estiver de acordo, porque quem cuida da prole é macho e fêmea. Nesse grupo animal, quem cuida da prole é macho e fêmea. Se o macho falhar, a fêmea cuida, né? Mas, de regra geral, os dois fazem uma criação melhor, macho e fêmea, né? Então, precisa que a gente tenha essa concepção, que você encontrando o seu parceiro, a mulher e o homem encontrando sua parceira, que faça o filho no momento correto. Se não tem o momento correto, é melhor não fazê-lo. E é interessante que na década de 70, 95% das mulheres grávidas estavam com menos de 35 anos. Então as mulheres engravidavam muito cedo, né? Só 5% passavam dos 35 anos. Isso no Brasil em geral, né? Hoje, 25% das mulheres engravidam com mais de 35 anos. Por quê? Porque elas vão primeiro estudar, vão primeiro fazer faculdade, vão primeiro ter profissão,
vão ganhar dinheiro, comprar o carro, comprar o apartamento, depois achar o parceiro para depois ter o filho. Aí ela tem mais que 35, 40 anos. Mas a ela dá o momento certo que ela entendeu que era da prole, que era da reprodução. E aí ao filho, se tem o maior amor do mundo, não há amor maior do mundo, né? Só da mãe pelo filho. Amor de pai é amor de convivência. Amor de mãe é amor ventral, né? Esse é incondicional, né? Irretratável, intransferível, e só se tem por aquele filho, por aquele cheiro. Era isso. Muito obrigado.